Desistir. Desistir é uma palavra que faz parte da vida do ser humano. Desistir do relacionamento, desistir do casamento, desistir da amizade, desistir das circunstâncias do trabalho, desistir. Quantas vezes nós utilizamos essa palavra? Quantas vezes nós desistimos das coisas? E é interessante que no caminhar do nosso dia a dia, o desistir está tão presente quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, quando alguém fala alguma coisa que afeta a nossa vida, nós pensamos em desistir, nós nos desanimamos. E eu quero compartilhar com você a história de uma pessoa que, independente das circunstâncias que ocorreu, ela permaneceu ativa, ela permaneceu cumprindo a sua missão. E a palavra que nós vamos meditar nessa noite, ela se encontra em Mateus capítulo 4, versos de 12 a 17, que diz o seguinte: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em abrir mão daquilo que você está fazendo por aquilo que as pessoas falaram, por aquilo que as pessoas dizem? Com isso eu quero te desafiar nessa noite, você a pensar como anda a sua vida, como anda a sua caminhada, como que você tem vivido, o que você tem feito no seu dia a dia. E de fato pensar se a palavra desistir precisa estar na sua mente. Ou a palavra continuar, a palavra permanecer, perseverar, vencendo. E aí nós vemos aqui algo muito importante, que é justamente Jesus. Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha, abriu mão da sua glória, se fez homem como nós, cresceu em Nazaré, e ali havia uma cidade rejeitada, uma cidade pequenininha, mas Jesus cresceu ali como carpinteiro, trabalhando junto com José, aprendendo ali a profissão. E aí chegou o tempo em que João Batista começa a anunciar a voz que clama no deserto, e Jesus também começa o seu ministério, Jesus começa a sua caminhada. E aí chega, logo após a tentação de Jesus, passado um período, João Batista ele é preso. E nessas circunstâncias em que João Batista é preso, Jesus ele recebe essa notícia. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é justamente que Jesus ele não desiste por causa de uma má notícia. Jesus ele não desiste por causa de uma notícia que chegou a ele, uma notícia triste, uma notícia onde o seu primo havia sido preso, aquele que era o seu arauto, o seu precursor, aquele que proclamava as verdades sobre a vinda do Messias, aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo, agora ele está preso. E João Batista foi preso justamente pelo fato de ter combatido o pecado de Herodes, que era justamente o de ter possuído a esposa do seu irmão. E João Batista, ele condena o seu pecado. A mensagem de João Batista é uma mensagem contundente, uma mensagem que vai de encontro aos erros, aos pecados que as pessoas estão cometendo. E isso independente da sua classe social. E nesse momento, João Batista, quando ele vai preso, justamente por condenar o pecado que Herodes estava cometendo,
o pecado que havia nessa relação, João Batista vai parar no cárcere e Jesus recebe essa notícia. Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido preso. E aí Jesus, a partir do momento em que ele sabe dessa notícia, ele vai sair de Jerusalém e vai para a Galileia. Jesus, nesse momento em que ele se retira para a Galileia, não é por medo de Herodes, não é por medo, não é por covardia, mas é unicamente para que não ocorresse algum acontecimento prematuro em relação aos planos de Deus. Jesus sabia que haveria os planos, então quando ele recebe essa má notícia de que João fora preso porque pregava a verdade, porque pregava a mensagem de Deus, ele sai de onde ele estava e vai para Galileia. Ele vai justamente para Galileia, justamente para fugir ali dos fariseus, dos líderes religiosos, que era uma preocupação, mas não porque Jesus tinha medo deles, mas é porque Jesus sabia que todos os planos divinos haviam um propósito determinado. E para que esse propósito não fosse adiantado ou ocorresse alguma coisa com Jesus que impedisse os planos de Deus, Jesus vai para Galileia como uma forma de se proteger das ameaças que começaram a surgir por causa da pregação do Evangelho. E Jesus, a sua fama estava crescendo, a sua fama estava desenvolvendo, justamente por causa das suas ações, por causa dos seus milagres, justamente por causa daquilo que ele estava fazendo, que estava chamando a atenção, e as pessoas estavam se convertendo aos discípulos, ao ponto que os fariseus, os saduceus, eles percebem que Jesus estava tendo muito mais discípulos do que o próprio João. E isso foi uma ameaça para eles. Então Jesus, ele não desiste do ministério, Jesus, ele não desiste da sua missão por causa dessa notícia ruim que chegou de que João havia sido preso. Mas ele continua incentivando, ele continua trabalhando e ele continua cumprindo a missão de Deus para a sua vida. A segunda coisa que Jesus ele faz, ele continua a sua missão, ele não desiste da sua missão para cumprir as promessas de Deus. Então Deus, ele prometeu a vinda de Jesus, ele prometeu que Jesus faria, ele prometeu a salvação por meio de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento vai prometendo a vinda do Messias, e essa vinda se concretizou justamente com Jesus. E quando Jesus é preso, quando João é preso, Jesus ele traz algo, Mateus ele traz algo muito importante para nós, que é justamente esse ponto onde ele vê o cumprimento da profecia de Isaías. Então Jesus ele vai para a terra da Galileia, justamente ali morar em Cafarnaum, aonde Jesus faz de Cafarnaum o seu campo de batalha, aonde Cafarnaum é ali a sede do ministério de Jesus. A maior parte do ministério de Jesus foi em Cafarnaum. E Jesus, quando ele sai de Jerusalém, ele vai para Cafarnaum, vai cumprindo justamente a profecia de Isaías, quando Isaías diz: terra de Zebulão, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então, quando Jesus ele está nessa missão, ele está nesse desafio de continuar a sua missão para o cumprimento da promessa, é justamente a promessa de que Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os rejeitados, Jesus veio para os excluídos. Tanto que a região da Galileia, a região de Cafarnaum, a terra de Naphtali, a terra de Zebulon, era considerado a Galileia dos gentios, onde eles estavam perdidos, eles estavam rejeitados, para ele não havia salvação. A salvação era algo
privilegiado ali dos judeus. Então os judeus se colocavam acima de tudo e de todos como melhores que todo mundo. Então essa região que estava abandonada, que estava excluída, Jesus ele veio justamente para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam largados, aqueles que estavam abandonados. Então a missão de Jesus não podia parar por causa de uma notícia ruim. A missão deveria continuar para que se cumprisse as promessas de Deus de salvar o perdido. Porque Jesus ele não veio para os sãos, Jesus veio para salvar, para purificar, para restaurar, veio para chamar os perdidos. Então, diante do desafio que nós temos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós não podemos parar na nossa missão. Não podemos parar na nossa missão por causa da notícia de um ente querido que veio a falecer. Não podemos parar a nossa missão diante de uma crítica maldosa feita por alguém. Nós precisamos continuar na nossa batalha, nós precisamos continuar o nosso caminho, justamente porque as promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. A obra que Deus começa em nós, Ele há de completar a sua obra em nossa vida, e assim nós somos direcionados, nós somos conduzidos para um crescimento aonde nós vamos vendo a vontade de Deus, um crescimento do reino de Deus, um crescimento do nosso ministério, porque nós estamos continuando a peleja, nós estamos continuando no bom combate, para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossa vida e na vida do nosso povo. Então Jesus ele continua o seu ministério, Jesus continua a sua obra, nessa certeza de que as promessas do Pai estavam se cumprindo e de que ele deveria permanecer firme em obediência àquilo que Deus falou para ele, aquilo que Deus determinou para ele, e ele foi cumprir, e ele foi fiel, fiel até a morte e morte de cruz. E a terceira coisa que Jesus ele faz, ele continua o seu ministério justamente para que a proclamação do reino de Deus fosse completa, para que a proclamação de Deus continuasse, que a palavra de Deus continuasse sendo pregada, continuasse sendo anunciada. Então Jesus ele diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus ele continua a pregar, ele continua a anunciar, ele continua a proclamar. Essa verdade que nos traz vida, a verdade que restaura, a verdade que faz vivificar o homem. Então quando Jesus ele começa a anunciar, ele começa a dizer, olha, arrependei-vos, convertei-vos, mudai de vida, porque o reino de Deus está próximo. E esse é o desafio de Jesus, continuar a pregação do reino de Deus, continuar dizendo que ele é o Messias, que veio ao mundo para que pudesse salvar o mundo, de que ele é a luz, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo tendo uma notícia ruim, ele continuou firme no seu ministério, porque as promessas de Deus precisavam se cumprir, e também a proclamação do evangelho precisava ser feita. João Batista, o ministério de João Batista, teve um foco entre os judeus. Jesus, quando ele vai para Galileia e ele firma moradia em Cafarnaum, numa cidade estratégia, aonde Cafarnaum ali passava as principais rotas de comércio, então você tinha gente de várias nações, tanto que era considerada Galileia dos gentios, a região de Cafarnaum onde as pessoas estavam, justamente pela quantidade de pessoas que vinham de fora, de estrangeiros que ali habitavam. Então, o reino de Deus começa a ser proclamado em Jerusalém, por meio de João Batista,
Após a prisão de João Batista, Jesus vai levando esse evangelho, expandindo um pouco mais, alcançando agora os gentios, alcançando povos não judeus, e depois disso vai alcançando até os confins da terra, como nós conhecemos, que foi por meio dos apóstolos e agora continua por meio de cada um de nós. Não pare no meio do caminho, na missão que Deus colocou nas suas mãos. Não pare no meio do caminho porque uma pessoa que te criticou. Não pare no meio do caminho por uma pessoa que sempre, às vezes, te elogiou pela frente, mas pelas costas falou mal de você. Não pare a sua missão porque você se decepcionou. Não pare a sua missão, mas continue a sua missão nessa certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas, de que as promessas de Deus se realizarão até o dia em que nós seremos chamados para a glória, até o dia da vinda de Jesus. Nós precisamos ter a certeza que as promessas de Deus vão se cumprir, e para isso, cada um de nós, eu e você, precisamos continuar firmes na caminhada, tendo a certeza de que o Senhor vai nos conduzir, que as suas promessas vão ser completas em nossa vida, vão ser cumpridas em nós, e assim nós possamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana e que Deus venha ser luz na sua vida e que você possa ser luz na vida de outras pessoas, levando Cristo Jesus a cada uma delas. Um grande